Carnaval tá chegando e nesse momento tem muita gente se preparando para fazer o seu retiro espiritual, outras famílias vão viajar, vão pra praia, vão pra montanha, outras famílias vão ficar em casa porque tá sem dinheiro, né? E tem muita gente que vai também em busca da folia, vai para aqueles lugares onde tem carnaval e vai pular. Carnaval é uma data historicamente marcante aqui no nosso país e quando a gente pensa em carnaval aqui no nosso país, eu tenho certeza que vem uma emissora na sua cabeça. Deixa eu ver se eu vou acertar qual é a emissora. Rede Globo. Acertei? Pois é, a Rede Globo realmente tem um papel fundamental aqui na expansão, na exposição do carnaval, tanto aqui no nosso país quanto para fora do nosso país. Afinal de contas, nosso Brasil é conhecido como o país do carnaval. E a Rede Globo tem aqui uma grande participação em tornar o Brasil o país do carnaval, essa imagem que o nosso país tem. E como a gente sabe, a Rede Globo é uma empresa de mídia e ela sobrevive de patrocínios. E para isso, ela tem que criar conteúdos interessantes para que as pessoas prendam a atenção nos conteúdos da Rede Globo. E ela já não está criando conteúdo interessante há muito tempo. Também ela vai em busca de eventos para comprar o direito de exclusividade de transmissão desses eventos. No passado, por exemplo, a Fórmula 1 era a Rede Globo que transmitia, hoje já não é mais a Rede Globo. O futebol, por exemplo, era monopolizado pela Rede Globo. Os clubes, inclusive, ficavam pé da vida com a Rede Globo, né, porque ela monopolizava isso e ela pagava o quanto que ela queria pagar para os clubes, e os clubes achando que poderia ganhar muito mais. Só que como ela tinha comprado o direito de exclusividade, ela pagava quanto que ela queria pagar para os clubes. E ela ganhou muito dinheiro com isso. Só que hoje a gente sabe que a Rede Globo não transmite mais todos os campeonatos de futebol. Se a gente for olhar agora, está acontecendo nos estaduais, a Rede Globo, por exemplo, não transmite mais o Campeonato Carioca. Não sei como é que está funcionando aí nos outros estados. Mas aqui no Rio eu não consigo ver o jogo do Vasco através da Rede Globo, porque eu vejo na Cazé TV, ou seja, um canal no YouTube que está transmitindo o jogo do Vasco através da internet e de graça. A mesma coisa está acontecendo com outros campeonatos. Quem é que não se lembra da Copa do Mundo, que foi transmitido pela Cazé TV também? E por que ela está perdendo esses eventos, hein? Porque ela não quer participar desses eventos? Muito pelo contrário, ela gostaria muito de participar. Mas a questão é isso aqui, ó. Quanto que ela está ganhando com isso? Quanto que ela pode pagar e quanto que ela vai ganhar transmitindo esses eventos? E aí ela chegou num determinado fator que, cara, não vale mais a pena eu comprar um direito de transmissão do Campeonato Carioca e não ganhar X de dinheiro com isso, rios de dinheiro, para sustentar o tamanho da estrutura que a Rede Globo tem, que é extremamente custosa, diferentemente de um canal no YouTube, que é muito mais simples, muito mais fácil, a estrutura é muito menor. A mesma coisa está acontecendo agora. A Rede Globo vai transmitir o carnaval aqui do Rio de Janeiro, das escolas de samba, de São Paulo também, só que tem uma coisa que está acontecendo por trás dos bastidores que poucas pessoas estão sabendo. A Rede Globo não está conseguindo vender as suas cotas de patrocínio para os seus patrocinadores. Ou seja, os patrocinadores não estão interessados em anunciar na Rede Globo pelo preço que a Rede Globo está querendo cobrar, e por isso ela está fazendo aqui um saldão, né? Tá colocando cota muito mais barato, né? Dando desconto, algo que a Globo nunca deu, que é desconto, e agora ela está sendo obrigada a dar desconto para ver se consegue pelo menos receber aqui alguns patrocinadores. Eu vou trazer aqui algumas informações, alguns números, para você ficar ligado sobre o que está acontecendo e por que esse pode ser, de repente, o último carnaval que vai ter exclusividade da Rede Globo. Esse é o blog do Ricardo Feltrin, ele é um jornalista, inclusive, que já trabalhou durante muitos anos no Grupo Globo, e ele trouxe algumas informações aqui nessa matéria que são informações muito interessantes. Primeiro ponto é o seguinte: cotas encalham de novo, ou seja, pelo segundo ano consecutivo, a Globo não está conseguindo vender as suas cotas de publicidade, né, de patrocínios no carnaval. Aqui no nosso país, por exemplo, ó, a Globo está vendendo 4 cotas de 23,8 milhões de reais cada cota. Se vendesse todas, faturaria ali na casa dos 95 milhões de reais. Ou seja, quem quiser anunciar na Rede Globo no carnaval vai ter que desembolsar aqui 23,8 milhões de reais. Mas o que acontece? Você só vai anunciar se tiver resultado, né? Só que o que acontece? Os números do carnaval da Rede Globo têm caído ano após ano, como você pode ver aqui nessa listagem, ó, que tem lá desde 2000 até 2023. Em 2023 foi o segundo pior Ibope da história da Rede Globo, batendo aqui 9,10 pontos. Só perde para 2013, que teve aqui 8,9 pontos. Mas, se a gente olhar aqui, 2020 teve 11,4, 2021 não teve carnaval, 2022 já caiu, foi para 9,3 e agora 2023, 9,1.
2,10. E o que pode acontecer agora em 2024 é o quê? Mais uma queda. E por que tem essa tendência de queda? Porque o Ibope, a audiência da Rede Globo, tem caído ano após ano, muito por conta de alguns movimentos contra a Rede Globo. A gente acabou de falar que a Rede Globo, ela tem posicionamento político, ela apoia um candidato, ela não apoia outro, ela ataca outros candidatos utilizando toda a sua estrutura, todo o seu poder de entrega de informação, o que acaba manchando a imagem da Rede Globo para uma parcela da nossa população. Dando nome aos bois, a gente sabe muito bem que na campanha de 2022, a presidencial, a Rede Globo apoiou o Lula. E ela não fez campanha para o Lula somente na eleição. Ela fez a campanha para o Lula durante todo o mandato do Bolsonaro. Isso foi muito escancarado. Todo mundo sabe disso. E a gente teve uma eleição muito acirrada. O Lula ganhou com uma margem muito pequena. E a gente sabe que a metade da população está completamente dividida. Não apoia o Lula. E assistindo o posicionamento da Rede Globo, o que acontece? As pessoas começaram a boicotar os conteúdos da Rede Globo, não só os conteúdos jornalísticos, né, de informações, mas também qualquer tipo de conteúdo da Rede Globo. Afinal de contas, o tipo de conteúdo que a Rede Globo cria tem uma ideologia que vai de contra com uma parcela muito grande da nossa sociedade. Nessa matéria que saiu no Notícias da TV, dentro do portal UOL, que diz que em um ano, novelas da Globo perdem até 40% da audiência. Cara, se você perde 40% da audiência, naturalmente você vai perder ali em torno de 40% das receitas também, ou seja, do que vai faturar. Isso aqui está se tornando um problema. E a grande pergunta é, para onde foi o público? E aí eu te pergunto, para onde foi esse público? Onde é que está a galera que acompanhava a Globo e não acompanha mais? Tem uma outra matéria também que saiu aqui no Terra. Globo é atingida por crise histórica no Ibope e reprises salvam o canal de vexame. Ou seja, eles estão tendo que apelar para reprises de novelas antigas, porque as novelas de hoje, que, cara, a ideologia, a gente sabe como é que é a ideologia das novelas de hoje, dos conteúdos de hoje, da Rede Globo, né? E aí eles estão tendo que trazer as novelas de antigamente, que eram novelas legais, tinha uma trama legal, né? E aí eles estão fazendo isso para ver se salva. E realmente o que está segurando o canal hoje são as novelas antigas. Nessa outra matéria que saiu aqui no Metrópolis, diz que a própria Globo admite ter perdido 24% de audiência nos últimos 6 anos. Agora, se a Globo está falando que é 24%, meu amigo, eu acredito que isso aqui é muito mais do que 24%. Em 2017, a Globo lançou uma campanha afirmando que conversava com 100 milhões de brasileiros por dia, que era aquela campanha 100 milhões de uns. Agora, 6 anos depois, esse número caiu para 76 milhões de uns. E isso representa uma queda significativa de 24% na audiência, e quem admitiu isso, essa perda de alcance, foi a própria Rede Globo, por meio da Manzar Feres, que é a diretora de negócios integrados em publicidade, no dia 19 de outubro de 2023. A própria Globo trazendo essa informação aqui. Ou seja, as coisas não estão bem pro lado de lá. Agora, será que a Rede Globo vai conseguir vender as suas cotas? Vai conseguir arrecadar dinheiro com esse carnaval de 2024? E será que a Rede Globo vai conseguir transmitir exclusivamente o carnaval no ano que vem? Bom, isso aí somente o tempo vai dizer pra gente. E agora eu gostaria de saber de você. Você sabe muito bem que o nosso bate-papo não acaba quando o vídeo finaliza. A gente só tá dando o start aqui nesse nosso bate-papo, que vai dar prosseguimento aqui embaixo, ó, no campo dos comentários. Deixa sua mensagem. Eu gostaria de saber, você gosta de carnaval? Você aproveita o carnaval para viajar? O que você faz no carnaval? Você assiste o desfile das escolas de samba? Deixa sua mensagem aqui embaixo pra gente trocar uma ideia sobre esse assunto. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like nesse conteúdo. Se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo bate-papo.